Boa noite às nossas convidadas de hoje, Carla Gameleira. Boa noite. E Ariane Tenório. Boa noite. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser muito bom. Vamos assim dizer, top de linha, né? Porque é disso que nós precisamos. Trabalhar para que haja um engrandecimento da nossa vida, da vida da família, da vida das crianças, da vida do universo, da vida do nosso país, da nossa sociedade. Enfim, falando sobre a vida. Mas a vida hoje com uma particularidade muito boa, que se chama a nutrição com amor. Esse trabalho, que eu estou chamando aqui de trabalho, né, é um serviço que nós estamos prestando à comunidade, à sociedade de um modo geral, que vai versar em torno dessa problemática da criança diante das questões de hoje em dia, diante dos pais, da própria família. A criança que precisa se nutrir do amor, que precisa nutrir o seu próprio espírito, a sua alma, que precisa nutrir o seu psiquismo. Uma abordagem terapêutica, uma conversa, né? Vou me virar agora aqui para a Carla, para pedir que ela dê umas considerações gerais sobre ela própria. Não é? Sobre mim? Sobre você, nesse exato momento. Boa noite a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Mais uma vez, queria dar boa noite às meninas também aqui. E agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. Eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica, trabalho com crianças e adolescentes e com as famílias há mais de 10 anos. Não vou falar os anos, não. Sim, mas é importante isso, né? Para que saibam. Quer dizer, já lhe conhecem, né? Mas é importante que você diga aqui para a Rádio Brasil Espírita. E trabalho com essas questões na clínica, treinando famílias para poder tentarem, né, construir uma relação mais afetuosa, uma relação mais respeitosa, né? Eu acho que essa é a palavra. Porque a gente precisa pensar em uma educação respeitosa, que através dela as crianças se sintam amadas, respeitadas e com disciplina. Eu acho que são pilares super importantes para essa nutrição com amor. Né? Isso mesmo, Carla. É disso que precisamos e vamos falar daqui a pouco sobre. Isso. Voltando agora para a Ariane Tenório, para também ela tecer uns comentários gerais sobre ela e o que ela faz. Boa noite a todos, boa noite a essas meninas lindas, queridas. E eu sou psicóloga também há uns 10 anos, mais ou menos. Né? Eu trabalho com TCC e com criança e adolescente, eu trabalho aproximadamente há uns 6 anos. Tá? E esse tema para mim foi muito gostoso, né? Quando você me falou também de Carla. Fiquei assim muito, muito feliz. Estou agradecendo a esse momento aqui a você, porque é tão importante a gente falar do amor, né? Sem o amor não existe educação, verdade. E o treino de paz, muitas vezes a gente precisa pontuar tantas vezes isso, porque tem tantos reflexos lá de trás, né? Verdade. Deles próprios, né? Deles próprios, e a gente vai curando, a gente só cura, se assim a gente pode dizer, né? Sim. Aquela criança de alguma coisa que eles veem como demanda, se a gente passa a fazer isso com os pais. Né? Então é muito lindo, é o meu tempo. Então, por isso que não poderíamos deixar de focalizar sobre isso. Já sendo pedido há um tempo, por que vocês não falam, não fazem palestras, não procuram fazer aí algum curso que fale sobre essas questões da criança, dessa nutrição? Eu peguei de imediato a palavra nutrição, porque é dessa nutrição que nós precisamos, né? Até porque até as plantas, a própria natureza, ela também precisa de nutrição para poder se desenvolver, não é isso? E assim são as crianças, né? Sem o amor, elas não se desenvolvem. E eu até queria pegar um gancho do que a Ari estava falando, né? Já estou chamando de Ari. Eu já vou chamar de Carlinha, você conhece. Então, é justamente isso, para poder ficar bastante à vontade, porque aqui é mais que uma conversa. Isso. Não é? E aí, pegando já esse gancho do que ela estava falando no início, sobre os pais, né? Que os pais, eles vão dar aquilo que eles conseguem, tentando acertar. E a gente precisa levar muito em conta também a história desses pais, o que é que eles receberam nessa infância, que a gente chama muito de padrões transgeracionais. Quais são os padrões que foram passados de geração em geração e o que é que eu consigo dar para o meu filho? E às vezes eu vejo alguns pais falando assim, mas comigo deu certo de tal forma.
Tá. Não tenho trauma nenhum. Não tenho trauma nenhum. Mas assim, ok, que bom. Mas às vezes aquela educação que foi recebida no passado já não educaria mais uma criança para os dias de hoje. O mundo mudou e a gente precisa também mudar com ele, senão a gente vai estar deixando os nossos filhos à mercê de novos perigos, né? Por exemplo, dependência tecnológica não era algo que se pensava na época dos meus pais, né? Então tem coisas que a gente precisa incluir nesse discurso para que todos os pais entendam que a gente precisa se atualizar sim. E nem sempre aquela educação que os nossos pais nos geram vai funcionar para o nosso filho. Até porque somos seres únicos. E a gente precisa levar em consideração a personalidade, o temperamento de cada criança. Então, às vezes, 2 filhos da mesma criação são completamente diferentes. Né? Então, a gente não tem como querer moldar, né? Então, pensar nos padrões transgeracionais, que é o que eu posso pegar de bom e o que eu posso descartar, né? E eu sempre gosto de pensar em ficar em paz um pouquinho também com isso, porque eu percebo que na terapia, né, quando a gente vai trabalhar questões de infância, às vezes tem muito essa questão de sem querer culpabilizar os pais. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque os pais, tem uma música que eu adoro, do Renato Russo, que tem um trecho que fala assim: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Eles são crianças como você. E a gente tem sempre que lembrar isso, que todos nós temos a nossa própria criança interna, que pode estar ferida ou não. E aí, mais uma vez, pegando o gancho do que ela estava falando, quando eu tenho uma bebê, vai fazer 1 ano, mês que vem, e quando eu estava grávida, eu entrei em contato com muitas questões da minha infância. Né? Então, a minha criança estava muito ativada na minha gravidez. E eu acho que todos nós temos crianças internas que são ativadas em alguns momentos. Né? Eu trabalho com terapia dos esquemas que fala muito sobre isso. Então, essa criança está presente. Não existe nenhum adulto completamente maduro, super bem resolvido. Então, quando essa criança ativa, que a gente precisa prestar atenção para não... Como é que eu posso dizer? Não... para evitar errar, digamos assim. Que eu sei que errar todo mundo vai, mas a gente reconhecer muitas vezes o erro e poder buscar a ajuda necessária para a gente estar em paz com a nossa história e com a história dessa criança que a gente está construindo. Quando você falou na criança ferida, é a grande problemática eu acho que talvez da própria questão em si, porque diante da criança ferida do adulto, eles sem querer, pai e mãe, não imaginam que nesse exato momento estão passando para essa outra criança também. O nível de expectativas. Aí o que é que você diria sobre esse nível de expectativa dessas crianças feridas adultas, né, que passam para as crianças? Que uma criança ferida, ela está ali precisando de proteção. Isso. Então, se você não cuida da tua criança interior, ela vai bagunçar a sua casinha todinha. Ela vai fazer uma zona para que chame a sua atenção. E se tu não faz isso, tu sai mexendo com todo mundo ao teu redor, né? E a expectativa de todo pai, Carlinha bem sabe, né? É que o filho seja feliz, que tenha a sua autonomia, que consiga, né, tá ali se regulando emocionalmente de uma forma correta para viver na sociedade, que consiga interagir. Essa é a maioria das expectativas dos pais que a gente escuta, né? No processo terapêutico, eu ainda não sou mãe, né? Mas a Carlinha, ela deve estar reta. Estou nos treinos, para chegar já o B. Né? Então, a Carlinha bem sabe, eu acredito que essa criança interior, ela estava pegando tanta coisa, era tanto insight, que, de fato, como é que a gente vai fazer isso? Né? Se a gente tem uma expectativa tão grande, mas a gente se desenvolve na parte profissional, a gente se desenvolve em outros setores da vida, por que não na educação? Né? Na educação nos dias de hoje. E não educação acadêmica. Não é a educação acadêmica, é a educação familiar. Isso. Que é o que precisa, não é? Essa educação familiar, essa base que tem que não esperar que a escola consiga suprir esse outro lado, que não é dela. Eu costumo dizer até que tem momentos que o acadêmico não é o principal, né? Então, tem momentos que eu estou com um caso específico que me veio à cabeça, que a sugestão foi até, gente, o acadêmico dessa criança agora não é o essencial é vinculação familiar. Então, a gente precisa entender que tem uma diferença entre essa educação doméstica, afetiva, essa educação acadêmica, são vários aspectos diferentes. E aí eu acho que se a educação afetiva não está bem organizada, os outros aspectos educacionais também não vão funcionar. Me veio até uma historinha agora com essa questão educacional e essa vinculação emocional, né? Uma certa vez uma professora pediu para que as crianças ali da escolinha fizessem um desenho da sua família de algum momento especial. E eles começaram a fazer lá os desenhos deles, e um especial não colocou o pai dela.
né? E a professora achava que esse pai, de fato, não estava vivendo ali naquela família e tudo, e ela foi chamar essa menina para perguntar o porquê ela não colocou o pai, se ela tinha pai, se ela conhecia, e ela disse que conhecia, mas as memórias que ela tinha não era com esses pais, com o pai, Pai ausente. era com os avós e a mãe, e os 2 irmãos. Pai ausente. Exato. E geralmente é muito comum, né, as mães mais presentes nas reuniões e tudo, mas dessa vez ela pediu só aquele pai, sem a presença da mãe, porque ela precisava conversar com aquele pai. Porque foi tão forte, né, como ela relata, aquela emoção daquela menina, né, e chamou aquele pai. Ele foi? Foi. Ele foi. Que ótimo. Aí mostrou o desenho da filha, né? Ela não conhecia o pai, então ela não sabia se ele iria ser ali agressivo depois com a filha ou não. Então ela fez, eu estou te mostrando, mas é em questão sigiloso, para que tu possa cuidar dessa parte emocional da tua filha. E ele fez, mas cadê eu aqui? Ela fez, eu fiz a mesma pergunta, né? Cadê você? Cadê o pai? E ela fez assim, e ela explicando, né? O pai, ela explicou que, ela disse que não lembrava, que quando o pai chegava do trabalho, o pai trabalhava muito, quando chegava do trabalho, ele especificamente ia para frente da TV ver jornal com o celular. Então, as crianças ali, né, os filhos, ele não sabia nem dialogar com esse pai. Quem era esse pai? Era um homem estranho na casa deles. Cadê a interação? Exato. Familiar? Né? Então, toda a responsabilidade, parte emocional, parte de toda a nutrição, Da nutrição. era da mãe. Né? Então, ela fez, tia, eu não tenho memória nenhuma com meu pai. E quando a professora falou isso, ele se colocou em prantos. Porque ele não tinha, ele só estava fazendo uma repetição de lá de trás. Né? Então, não é por maldade, não é por chego a me questão arrepiar falando exclusiva, essa história, simplesmente porque não tem a compreensão de lidar com aquela questão filho ainda, não é? Precisava ser sinalizado. Né? Quando ela colocou da questão da nutrição, nesse exato momento, Carla, pode haver uma ausência de nutrição mesmo com o alimento? Também, mas eu acho que a nutrição afetiva... Interessante. Sim, a nutrição, isso. sim. Porque a nutrição afetiva, eu acho que ela acaba permeando tudo, né? Se você tem uma boa conexão afetiva com uma pessoa, você vai conseguir conduzi-la para tudo, inclusive na alimentação de fato, né? Alimentação... Como é que eu posso dizer? Propriamente dita, né? Orgânica, né? Isso. E aí, eu acho que quando a gente tem uma boa relação, uma boa conexão, é muito mais fácil conduzir processos que podem ser difíceis, como a alimentação pode ser para algumas crianças, né? Que é um tema muito comum que a gente recebe lá na clínica. Mas uma das questões também que eu percebo, assim, de alguns pais, né? Como você estava falando, que às vezes não conseguem estar presentes, eu acho que isso também tem muito a ver com a questão cultural e social que a gente vive, na qual os cuidados são sempre voltados para as mães. E aí, às vezes, falam, o pai vai ajudar. O pai não vai ajudar, ele é um parceiro desse time, né? Ele participa tanto quanto. Ele precisa participar. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão cultural, que a gente precisa também começar a desconstruir. Né? Por exemplo, eu acho que você também deve vivenciar isso na clínica. A maior parte das pessoas que levam as crianças para a terapia, que vão para as anamneses, que vão para as reuniões, são as mães. Então, a gente percebe o quanto que a mulher acaba... exercendo isso. Então, dei 2 pontos. Um, porque a sociedade meio que divide cuidados para mulheres e mães. E outro também, porque às vezes a própria mãe também não dá espaço para esse pai participar. Então, a gente tem que avaliar, será que é só uma questão cultural? Ou será que eu também reforço essa questão cultural e estou querendo um resultado diferente? O controle, às vezes, da questão. Isso. Né? Então, tem os 2 pontos. E esse pai se ausenta, porque também, às vezes, é até cômodo para ele, já que alguém vai à frente, ele recua e vai cuidar das suas atividades. Só que não se percebe o problema que já está ali instalado. E eu ainda vou mais além. Eu acho que a nossa sociedade poupa muito os homens, historicamente falando. Eles são muito poupados, desculpa falar, mas são. Márcio Eduardo. Eu acho que os homens são muito poupados. Por exemplo, tudo que as mulheres fazem acaba sendo julgado 3.000 vezes mais do que um homem. Então, às vezes, um homem tem a mesma atitude que a mulher e tem uma pontuação diferente. Então, eu acho que isso aí vem dessa questão muito estrutural que a gente vive também. Então, é muito difícil, às vezes, treino de pais, porque a gente tem que mudar não só um padrão familiar, mas um padrão cultural. É interessante essa fala, porque no treino de pais, muitas vezes a gente escuta muito. Mas se ele for fazer, ele faz mal feito. É melhor que eu faça. É verdade. Não, mas deixa ele fazer. Vamos deixar ele fazer, e daí tu vai pontuando. Mas mal feito já é fazer algo. Exato.
vai pontuando, deixa ele fazer o gogó, deixa ele fazer a comida, o prato. Do jeito dele. Do jeito dele. Dá certo no final. Né? Funciona. Funciona, a gente vai criar ali memórias afetivas. E nem sempre o nosso jeito é o correto, não existe certo, né? Deixa trocar fralda, Exato. né? Deixa vestir a roupinha, deixa dar o banho, colocar para deitar, não é? Tudo são questões afetivas, amorosas. Verdade. Então, olhando tudo isso que vocês colocaram nesse exato momento e observando a ausência paterna, de uma certa observação que podemos fazer, verificamos que antes da pandemia e depois da pandemia, a figura masculina, ela também tem se encontrado ausente, de fato, por estas questões e pelas questões relacionais de casal. Não é? Que a família fica só a cargo da mulher. O que é que tem acontecido? O que é que temos observado diante disso? Dessa ausência, de fato, da observação da criança que não coloca no desenho, né? Da questão afetiva do homem não ser aquele parceiro, né? De achar que ele é apenas um coadjuvante, não é? Que não é essa a questão. Tem acontecido o quê? A ausência do pai. O nome do pai. Porque o nome do pai é uma letra que se inscreve na relação desde o momento da concepção. Né? Ali, ele já se faz presente no momento intrauterino, quando ele afaga a barriga da mulher, no momento que ele dialoga ali com o filho, a partir do nascimento, e às vezes nem isso tem. A mulher, ela fica realmente sozinha. E é incrível tá? como isso impacta nas crianças. Por então, exemplo, nessa ausência da letra paterna, não é? Nessa falta, é que está a grande problemática da sociedade, porque, de um modo geral, existe uma exclusão masculina, e as crianças se tornam de uma fragilidade total diante dessa questão. O que é que vocês diriam nesse lado, dessa ausência realmente do afetivo? Isso que estavam falando me remeteu a algumas pesquisas que mostram que a partir do 4º mês de gestação o bebê já consegue, né, se expressar, não expressar, né, mas ter as emoções dele ali dentro da barriga. E tem outros autores que eu já cheguei a ler artigo que diz que desde o momento da concepção, como que era a ideação desses pais, né? Então isso já tem pesquisas científicas, tá? Não é achismo. E a gente tem que entender que todo o processo da gestação dessa criança, ela já vai tendo essa memória biológica de afeto, de amor e de apego, que a gente fala muito de teoria do apego. Quero até falar um pouco mais sobre isso com vocês hoje também, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre esse tema. Importante, não é? Importante falar mas isso. Uma das questões assim que eu acho incrível, eu estava conversando também com uma paciente minha que tem que tem uma filha adotada, e ela estava me contando desse histórico gestacional, que ela sabia dessa história. E é incrível como a filha dela até hoje tem muita dificuldade com figuras de autoridade masculina, especialmente quando estão gritando, falando muito alto. Então, como isso impacta? Tem essa memória gestacional. Não quer dizer que uma memória gestacional não pode ser mudada. Claro que a gente vai tentar, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque se isso for reforçado cada vez mais na infância, como que vai ficar essa visão do amor e do afeto com determinada figura? E aí, essa ausência. Não é? Isso. Pegando essa parte da gestação e dessa memória que se existe ali, que já vai sendo construída a parte da personalidade, né, desde a barriguinha da mãe. Eles falam até em estudos que no primeiro trimestre o bebê se mexe muito, mas a mãe está tão desconectada com o corpo dela, e Joana de Ângeles traz isso, a importância do autoconhecimento, né? Não só para os adultos, exato, não só para os adultos, né? Mas para a gente, quando a gente ainda está na primeira infância ali, como é que esses pais estão passando esse processo de autoconhecimento? É tão interessante isso, quando você falou, Carlinhos, da questão da sua criança interior que veio, né, na sua gestação. Essa conexão é o seu autoconhecimento, o que é que mexia com você, o que é que não mexia.
E às vezes tem mães que elas conseguem sentir no primeiro trimestre o bebê, como se fossem umas cólicazinhas, né? Isso é muito lindo. Eu senti. Então você veja a possibilidade já de mostrar isso dentro de você, se exteriorizando Isso. a partir da sua fala. Uhum. Não é? Tem um livro da psicanalista Alessandra Piontelli, foi ela que fez a primeira abordagem a respeito das crianças dentro do útero materno, a partir do momento da concepção. Uhum. Ela trabalhou com 12 casais, isso na Itália, 12 casais permitiram que ela acompanhasse pela ultrassom, né, que na época era o início, né, da ultrassom, e ela fez todo o acompanhamento, desde aquele momento da concepção até os 5 anos depois da criança. Eles permitiram, tá? Ela fazia o acompanhamento. Tudo no relato, para poder mostrar quais as interferências positivas e negativas daquele momento gestacional. Para poder ver o comportamento, as emoções dessas futuras crianças. Não é? Então, você veja, não se pode nunca negar que, no início, a mulher sente tudo. E pode manter o diálogo com a criança. E tem gente que fala que até são 9 meses a gestante em transe, né? Porque não é mais ela só. Sim, não é ela só. É ela e toda uma carga ali do bebê. Né? Então, são 2 seres ali juntos. E possivelmente com o pai junto. Porque também ele fica grávido. Sim, não é? sim. Tem pais que até enjoam. Os pais enjoam, tem homens que enjoam, não é? Mas aí que tá. Então, ele também está grávido. Então, faz parte dessa conexão, né? Mulher, o pai e o filho. Isso. Não é? Então, para que a gente possa mostrar que existe todas as possibilidades de uma criança ter um certo equilíbrio no momento da concepção, no momento após o nascimento e transcorrer, ser nutrida até a gestação, a partir da gestação, não é? Agora, o que é que vocês poderiam colocar, estou colocando aqui já para as duas, o que é que vocês poderiam dizer a respeito desse momento em que as crianças, com a educação em casa e a educação da escola, essa interação que se fala tanto, mas que ainda tem lacunas, porque a escola demanda que determinadas questões ela não vai fazer, e em casa, pais e mães dizem que isso aqui vai pertencer à escola, ela vai cuidar dessas questões dos filhos. E aí? É a terceirização, né, não? Gostei. Terceirização. É. Acredito que até... delegar a terceirização. Exato, até no consultório mesmo a gente escuta isso. Eu vim aqui para você resolver a questão do meu filho. Já escutei isso também, com adolescentes, porque eu trabalho com a partir dos adolescentes. Mas é verdade. Né? Se dá resolva. E sozinhos, né? Costumo dizer que 50 minutos por semana, que é a média do que a gente atende, é muito pouco dentro de um universo de 7 dias na semana com 24 horas, né? Então, nós somos ali um ponto de partida. Se eles não derem continuidade ao trabalho que a gente faz, não vai promover uma mudança tão efetiva assim, né? E até vocês estavam falando, eu comecei a falar de teoria do apego, que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, porque assim, o que a gente entende hoje é que as crianças que são muito bem relacionadas, que conseguem ter essa conexão afetiva com seus principais cuidadores, elas vão desenvolver crenças e esquemas mais funcionais a respeito de si e do mundo. Então, a partir do afeto e do amor construído na primeira infância, isso vai reverberar para o resto dessa vida. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala que a infância é um chão que se pisa a vida toda. Então, o que é construído na infância, a gente carrega a vida toda. Vocês podem perceber que mesmo nós sendo adultos, teoricamente maduros, bem resolvidos, qualquer situação que aconteça com a gente, às vezes a gente pode pensar e sentir conforme memórias emocionais da nossa infância. Então, é muito forte. Então, se você tem figuras de apego principal, que são boas figuras de apego,
que dão apego seguro, muito provavelmente essa criança vai se desenvolver melhor. Então, vocês podem até, quem está escutando a gente, perguntar o que é que seria, então, um apego seguro? É aquela criança saber que pode contar com aquele cuidador principal nos momentos principais. Então, tem o sistema de exploração, tem o sistema de apego, tem vários sistemas que são ativados quando você está diante de uma figura que você se sente seguro. Por exemplo, um bebê pequeno. Às vezes ele está aqui morrendo de medo, mas ele olha, só faz olhar para a mãe ou para o pai e ele se sente seguro para explorar o ambiente. Baixa o olhar. E aí, se ele percebe que não tem alguém, ele vai chorar de novo. Aí, quando ele percebe, o sistema de apego dele o que a gente chama de sistema de exploração é ativado. Então, ele se sente seguro para explorar, porque ele está ali com aquela figura. Então, é tão forte essa relação que dá segurança para essa criança explorar e se jogar no ambiente, se jogar no mundo. Excelente essa colocação. Isso. Muito boa. Muito então, boa, como Carla. é importante essa relação? Então, por exemplo, pais que não passam essa segurança podem gerar, por exemplo, um apego ansioso. A criança acha que ora o pai está disponível, ora indisponível, não sabe quando vai ter. Isso pode ser um apego muito ansioso e começar a gerar crenças disfuncionais a longo prazo. E é interessante como na vida adulta, sem perceber, a gente acaba buscando parceiros que têm um sistema de apego similar. E aí, às vezes, não entende por que eu estou repetindo esse padrão, né? Por isso que é tão importante a gente compreender. Esse padrão relacional anterior e transformando as crianças nos sintomas deles. Isso. Né? E, na porque verdade, os sintomas das crianças são sintomas dos adultos. Muitas vezes, sim. E eu acho que grande o apego maioria, começa tudo. Eu acho que a gente falar em apego, eu acho que é o início de tudo. Porque é a partir do apego que a gente vai conseguir atender as necessidades emocionais das crianças. E a gente precisa saber que toda criança tem muitas necessidades emocionais. E dentre elas, limites. Né? Limites. Então, por favor. Pode falar. O apego seguro, ele vem nessa questão de disciplinar, mas disciplinar educando. Com amor. Com amorosidade. Por exemplo, você está chamando o filho para tomar banho, tem pais que dizem, eu chamo 10 vezes, não vai. Só vai quando eu grito. Aí eu faço, vamos fazer assim, toda ação gera uma reação, mas não uma reação que muitas vezes a gente diz, tem que botar de castigo. Não. Chega, falando, por que esperar 10 vezes? Se a gente já pode chegar, sua mãe está chamando. Está me ouvindo? Então, isso já é uma reação. É um toque. E tomar de novo a consciência dessa criança. Porque muitas vezes ela está aqui tão entretida, né, que ela não vai... Minha mãe e meu pai estão falando. Mas eu não sei o que é, eu vou continuar aqui. Então, esse apego seguro, ele traz conexões e ensinos, disciplina, de forma diferente do que a gente estava acostumado. Né? Quando a gente fala desse apego seguro, a gente ensina de uma forma totalmente nutritiva. Tá. E você tocou num detalhe importante, o toque. Crianças que não são tocadas. Crianças que não são abraçadas e beijadas. Como é que elas ficam? Como é que fica essa relação de crianças não tocadas, abraçadas, beijadas, acarinhadas? Vocês sabem que nós, seres humanos, né, precisamos de carinho e afeto para sobreviver. Um bebê pequenininho, se não tiver esses cuidados, ele não vai conseguir sobreviver. E antes falavam que o recém-nascido, até 3 meses, poderia viver enroladinho 3 meses num quarto escuro. Meu Deus do céu, mas não é. Verdade. Então, quando tem pessoas que dizem assim, deixa o bebê chorar até dormir, coitado, imagina como ele não está se sentindo desconfortável. O abandono que ele sente. O abandono, né? Então, o toque físico, ele é essencial para a construção dessa relação. Então, eu percebo também que quando a gente vai pensar historicamente, né, culturalmente falando, muitas famílias tinham essa dificuldade mesmo de toque, dessa coisa mais afetiva, né, de ser mais distanciado, e o quanto que isso é importante, né? Então, a gente precisa, às vezes, rever e repensar os nossos padrões. Será que, eu volto mais uma vez, será que essa forma que eu aprendi realmente funciona? Ou será que eu estou precisando repensar um pouquinho a minha parentalidade e maternidade? Eu também queria até falar uma coisa, porque a gente estava falando muito assim, porque a gestação, porque a forma da concepção, a idealização dessa criança. Então, quem está escutando a gente pode pensar, nossa, se eu não tive nada dispositivo, então acabou, já era a minha conexão com o meu filho. Sim. Então, importante falar sobre isso. Nunca é tarde para a gente começar a trazer essa relação afetiva em casa. Então, é importante a gente perceber, a partir de agora, o que eu posso fazer para, de fato, ser a melhor versão que eu conseguir de referência para essa criança. Então, o que eu posso fazer diferente a partir de agora?
né? Então, assim, nem tudo está perdido, porque Nem- também pode nem- trazer nem uma culpa tudo, maior de pois pensar é, assim, nossa, eu não fiz nada isso. disso direito, não vai ter mais jeito. Não, tem jeito. É verdade, é verdade. Então, é por isso que a gente falando aqui, pais e mães, cuidadores, que podem ser tios, avós, né? Um parente mais próximo, e toda a possibilidade de que cuidar da criança vai criar esse vínculo através desse amor, desse laço que é construído passo a passo. Né? Que esses sintomas de que nós estamos falando aqui, que muitas das crianças passam a sentir e os adolescentes às vezes carregam, não significa que os pais têm que ficar encoraçados na culpa. Não precisa. Basta, e aqui também não vai nenhum julgamento para aquele pai ou aquela mãe ou aquela avó, aquele tio, aquele outro cuidador. Não vai julgamento, vai apenas um alerta, porque aqui a gente precisa disso. A partir do momento que a gente passa a entender que determinadas características do ser humano nós não tivemos no cuidado dos nossos pais ou dos nossos avós, mas que a partir do momento que vocês têm os seus filhos e que está sentindo que está em alguma coisa em falta, é justamente isso aqui que está sendo colocado pela Carla e pela Ariane, não é? Esse afeto que precisa ser restaurado a partir do momento quando a gente se toca, não é? Que a gente compreende, está em tempo. Tirar a criança dos eletrônicos também. O que é que você diria? Começando por nós, Sim, pais. começando por nós adultos, todo e qualquer adulto, não é? Eu sou tivó. Então, eu também policio isso, viu? Com uma criança de 5 anos. Às vezes ele pega, eu vou olhar o que é que ele está olhando, joguinhos, mas mesmo assim a gente sabe que precisa retirar da mão esse aparelho. Inclusive até foi dito, sabe, Márcio, Eduardo, você que está aqui presente, por que não trocar um celular por um raidinho para a criança? Para escutar uma música e ouvir as falas das pessoas. E não ficar ali. Eu achei excelente essa colocação. O difícil vai ser uma criança que já está com total acesso, né, querer trocar assim tão rápido. Porque além da preocupação com o tipo de conteúdo que eles têm acesso, a gente também precisa se preocupar com o tempo, né? As pesquisas mostram hoje que crianças até 2 anos não podem ter nenhum tipo de acesso à tela, porque o cérebro delas não estão prontos para receber aqueles estímulos e pode trazer a visão também. Alterações. A visão. Isso, pode trazer alterações no desenvolvimento da fala, por exemplo. Então, tem crianças que às vezes estão tendo atrasos no desenvolvimento não orgânicos, né, por conta até do excesso de telas. E é incrível como às vezes chegam crianças dependentes de tecnologia com sintomas que parecem de outras doenças psicológicas, psiquiátricas. Então, assim, a gente precisa pensar muito nisso. Então, não é só o tipo de conteúdo, mas também o tempo de conexão que essas crianças têm acesso. Isso importa muito. Verdade, e como. Então, essa questão do brincar, não é? Que é esse aspecto também terapêutico, pedagógico, é importantíssimo se falar. Não é? Essa disponibilidade. Das telinhas. O desmame pelo brincar realmente genuíno. E se a gente for falar dessa parte de nutrir os filhos, e se nutrir também, nutrir a nossa criança. Com certeza, porque a criança tem que participar também, não é? Então, poxa, se a criança ali, ela vê telinhas 4, 5 horas por dia, e não dá para assistir todo esse tempo, então o que eu posso fazer? Vamos desmamando. Porque eles, como bem a Carla colocou, tem crianças que vêm com insônia, ou com excesso de choro, ou simplesmente de fúria, não consegue regular ainda as emoções. Né? E é um dos momentos mais difíceis para a gente trabalhar a educação com amor, né? Porque ativa a nossa criança. Então, eu vou entrar em combate. Passa a ser ríspido também com a criança. E aí que tá. Como é que eu quero que uma criança se autorregule se nem eu consigo me regular? Então, se eu... Foi a minha irmã que colocou isso, viu? Sou vó e não dou celular. Ela não dá, não. Vou dar. Muito dar bem, Miranda. Muito bem. Tem condições de colocar aí aquelas... Tem? Neuzinha, por favor, me passe aí aquelas imagens, se você puder. Pronto. Que bacana. Tá vendo? Olha. A criança diante do alimento, da nutrição orgânica, na escola, não é? Talvez na escola, não é? O bullying, né? Parece. O bullying, não é? Também.
E na escola é tão importante, né? Isso. Esse processo. Existe hoje algumas escolas que estão vindo com um padrão de estudos em casa, né? Só que vai perder exatamente isso daí. Tá sofrendo bullying, tá chorando, tá. Mas como é que ela vai fazer para aprender, né, a viver numa sociedade? E a sociedade ela não é fácil, o mundo não é fácil, viver não é fácil. E habilidades, né? Exato. As habilidades. Porque é desde essa primeira infância que a gente vai ali sendo ensinados. Né? Que precisa da nutrição para não acontecer muito isso, que é o que está acontecendo, né? As crianças estão desnutridas, estão levando para a adolescência também essa desnutrição, né? Entre elas, na falta da conexão. Desenvolver habilidades sociais, né? Como As empatia, habilidades, saber dividir, saber olhar para o outro, né? Reconhecer as emoções do outro. Isso, E aí também... atitudes contrárias, pois é. Isso é bem importante. Pode passar mais, Neuzinha? Pois é. Crianças. Elas ficam birrentas também, não é? A forma, olha ali a forma da mãe, com o dedo em riste. Repare, e a criança já deve estar acostumada com isso. Sabe o que eu costumo falar? Que quando a gente está muito bravo, a gente não vai conseguir seguir um monte de regras ou escutar alguém dando uma bronca na gente. Adultos, se você está muito bravo, você não vai conseguir parar para refletir diante de outro adulto gritando com você. Você vai ficar com mais raiva. Então, a mesma coisa acontece com a criança. Se ela está muito desregulada e você começa a falar muito, ela já desligou, desconectou, nem presta atenção, só está ali. Então, a gente precisa aproveitar os momentos de não fúria, os momentos de tranquilidade para essa educação. E na hora da raiva, espera a criança se regular um pouco para poder você conversar com ela. Carol Tenório, falando ali, dizendo ótimas observações sendo colocadas em mesa. Linda. Mas Pois é verdade. É tão importante, muito importante que vocês interajam, amigas que estão do outro lado da telinha. E se a gente for olhar... Agora é minha mãe, ó. Eu faço de cada um aparecer. Neuzinha, pode colocar outras imagens? Pronto. Já atitudes positivas. Olha, tá vendo como é importante? Linda. Imagina os exemplos que ela não tem. Que coisa linda, né? É. A educação ela vem por esse processo de exemplo. De exemplo, com certeza. A psicologia positiva ela trabalha de uma forma muito bonita nessas questões. Isso ali. Eu sempre falo assim. O exemplo do responsável é essencial. Também. Pois é. Linda. Isso. A ajuda ali do outro, tá vendo? É verdade. Não é? O cuidado com a natureza. É isso que eu ia falar agora. Coisa linda. Isso, não é perfeito? Não é? Imagine só se a gente tem... Esqueci até o que eu ia falar, mas aí me veio outra coisa. Se a gente tem uma pessoa ali que ela tem um exemplo bom, né, que dá exemplos bons o tempo todo, tem um momento que a gente vai ser contagiado por aquilo. Não tem como não ser. Né? Verdade. Então, quando a gente vê os nossos filhos indo para algum caminho que não é bacana, e eu digo até na adolescência, porque o povo fala que é uma adolescência. Não, não é. Simplesmente existe ali químicas e mais químicas sendo produzidas, o cérebro, o desenvolvimento final. Então, é uma loucura na cabeça. A gente sabe, eu fui adolescente e meus pais que lutassem comigo, porque não era fácil. Mas eu acho que todas nós, em qualquer geração, né? Na minha, na de vocês, não é? Tem essas dificuldades, não é? E como tem dificuldades? Nós aqui não somos nenhum exemplo de perfeição. Estamos apenas colocando aqui como profissionais, não é? Como pessoas, como cidadãs no nosso dia a dia, diante dos familiares também. Não é? Temos essa oportunidade de mostrar para vocês que também temos os nossos erros, não é? Os nossos precisando acertar, não é? Precisando acertar, Mirane, minha irmã. Aí eu colocaria, tem um livro excelente chamado Tudo Começa no Jardim de Infância, de Norton Frey, não é assim? Então mostra todas essas questões que são levadas de casa para a escola e da escola para casa. Essa possibilidade de troca, não é? Para interagir escola, os professores, a direção e os pais, junto àquelas crianças, para que elas possam mais ou menos ter um equilíbrio. Claro que não vai ser equilíbrio, porque também tudo exagerado se torna doentio, não é? A gente sabe disso. Porque não precisa. Saímos dos nossos equilíbrios momentaneamente, de sempre, não é? Até porque se diz assim, uma loucura sã,
Uma loucuração, não é? E diante dessas questões que a gente vai observando, das virtudes, dos trabalhos que são feitos com as crianças, o que é que vocês diriam também dessa questão da alma daquela criança? O que é que ela precisaria, essa alma de criança? Eu acho que volto para aquela ideia de necessidades, né? Todos nós, adultos e crianças, temos necessidades emocionais, principalmente na infância, a serem atendidas. Por melhores que sejam os pais, eles nunca vão conseguir atender 100% dessas necessidades, até porque essa criança vai conviver em outros ambientes, como escola, enfim, os amiguinhos lá do bairro, né? Que hoje eu acho que tem cada vez menos isso do prédio, digamos assim. E aí, alguns esquemas ou crenças disfuncionais podem ser construídos não só nesse núcleo familiar, porque aí vem aquela coisa, a gente não pode culpar os pais por tudo, né? Também tem questões de temperamento que acabam também interferindo na formação dessas crenças disfuncionais. Mas se a gente for pensar a nível mesmo de necessidades básicas, voltando, então, limites realistas, a criança precisa ter senso de identidade, a gente vê muitas famílias emaranhadas, onde os pais não dão oportunidade para essas crianças desenvolverem seu próprio senso de self. Então, é como se a criança ou o adolescente não tivessem a oportunidade de pensar por si mesmo. Então, você tem que ser do jeito que eu quero e pronto. Então, crianças... O padrão deles. Eles precisam ter um senso de identidade. Ok, eu posso não concordar com você, você não vai poder fazer isso, mas eu entendo o seu ponto de vista, né? Então, a gente também precisa ter espaço para o lazer, para brincadeira. Então, casas muito rígidas também pode ser muito disfuncional. Casas rígidas. Tem mais agenda do que a gente. Que eu faço, meu Deus, qual o momento que essa criança é criança? Você já vê pela mochila, o peso carregando nas costas. Isso. A gente já observa isso, né? Isso. É necessário deixar se sujar, pular na cama, brincar, subir em árvore. Quando eu vou perguntar, já subiu em uma árvore? Não. A tia já subiu bastante. Qual a conexão com a natureza que tu tem? Qual o momento que tu tá brincando com teus amigos fazendo conexão com a natureza. É muito importante. E às vezes se priva essa criança aqui, porque a gente agora, nessa sociedade atual, a gente está treinando muito a criança para ser um empreendedor, ganhar dinheiro, viver aqui muito bem. Até tem uma disciplina hoje. Se aposentar com 40 anos. Eu vejo as pessoas falando isso. Por que você precisa fazer isso? Se você estiver feliz, sabe? Eu acho que tem que rever isso, né? E aí a gente precisa entender que todas as crianças, né, essa fala não é minha, do Jeffrey Young, que pontua a importância de necessidades emocionais básicas sendo atendidas para a gente poder desenvolver crenças mais funcionais sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo. Então, os pais precisam ficar atentos, porque não é só lazer, brincadeira, mas limites também fazem parte. O lazer também faz parte da própria brincadeira, dar o limite, não é? Mostrar quando tem o perde-ganha, não é as regras, o perde-ganha. Não é? Tudo isso. Então, sim. Como saber quando o cuidado em excesso está sendo prejudicial para a criança? Vou deixar para que as duas respondam. Quer colocar? Que eu coloque? Se a gente for pensar, né, existem os estilos parentais, né? Existe o estilo parental autoritário, que a gente precisa tentar fugir disso, que tem muito do que a gente está falando, que traz alguns efeitos muito... tipo assim, o que eu falo é regras, tem que seguir, a sua opinião não serve. Então, isso aí não funciona mais na educação hoje em dia. Tem alguns pais que são muito permissivos, né? Que eu acho que acabam permitindo os filhos também fazer tudo, não tem regras, não tem limite. Então, é aquela liberdade sem ordem. E a gente precisa pensar no estilo parental mais autoritativo, né? Que tem a ordem, limites e amor, muito afeto. Então, você não pode fazer isso, mas eu te amo. A nutrição está sempre então, presente. Assim, filho... Isso aqui não é legal, não é funcional, não concordo, mas ainda existe amor e respeito aqui. Então, não adianta você querer falar gritando, eu tenho razão e pronto. Então, botar o dedo. É isso. Não é? Como aquela imagem mostrou, né? Então, aquela ali é bem... Isso. E se a gente for pensar também, pais superprotetores acabam criando crianças com medo, né? E que às vezes não vão se possibilitar vivenciar experiências diferentes. Então, o excesso de cuidado também pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento seguro de uma criança, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que tudo, aquela história do veneno, o que muda é a dose. É então, a dosagem. Não tem um negócio que fala assim, uma frase, fala, eu não sei se dizer. É a dosagem. Então, o excesso também de cuidado, ele pode ser muito prejudicial. A minha irmã está colocando ali, ela trabalha com o meu neto, com cores e música, e ele gosta, e é verdade, ele gosta. Qual a idade? Fez 5, é o que fez 5, é o Álvaro. E quando a gente fala nessa questão de trabalhar essa parte da criança... Ele gosta, ele canta, viu?
Isso é ótimo para a parte da cognição, da memória e tudo. Vai estimular ali a criança, maravilhoso. Com musiquinhas a gente consegue educar também. Eu só falo cantando com a minha neném. Tudo é cantando. Coisa boa, coisa Eliane ruim, aqui, toda hora é bom cantando. demais esses temas. Sou vó e convivo muito com meus netos. E vício de celular é terrível. Eu fico mal só de ver. Quer dizer, ela é avó, né? Tia linda! Ela é vó. É a tia Eliane. E quando a gente pensa em Doutora telas, Manuela a gente Chagas. tem que tirar as telas e dar outra opção para criança. Essa criança precisa Então, fazer isso. Ah, mas na minha época eu era criativa, me virava. Tá, mas talvez as crianças de hoje não. Então você tira a tela e dá outra opção. Você entrete essa criança de outra forma, tá? Então você também tem que ajudar no processo. Não é só tirar e querer que a criança Isso. magicamente... Pois é. O que acontece com o celular, a gente hiperestimula tanto eles, que eles perderam a parte criativa. O tédio é muito O tédio, importante pra criança. claro que é. A frustração Isso, precisa. né? Às vezes a gente diz, meu Deus, estou sem fazer nada. Certo, vamos voltar lá para a nossa infância. Quando a gente não estava fazendo nada, o que é que a gente fazia? Né? A gente precisa deixar que eles pensem, que eles consigam resolver os seus problemas. A gente não quer uma criança que diga assim, faça isso, faça aquilo, fique aqui, ou tudo vai ser resolvido com inteligência artificial, agora isso vai ser um problemaço. Inteligência artificial. Exato. É isso, né? Então, o que a gente precisa... Eu acho bacana demais quando tem um paciente que ele me questiona, pequenininho. Tia, mas eu não quero fazer isso por causa disso, disso, isso. Eu fico com medo disso, coisa boa. Né? E em casa é assim. Os pais estimulam isso. E tá tudo bem, eu preciso saber o que é que meu filho quer, o que é que meu filho está sentindo. Se meu filho não concorda ou não, para que a gente converse sobre aquilo. Né? Quando a gente fala alguma coisa na terapia, que a gente diz assim, hoje é seu dia de escolher a brincadeira. Tem crianças que não sabem escolher. Porque sempre teve ali, foi até a pergunta de Carol, né? Poxa, até que E o ponto, adulto coloca exato, à frente da criança. até que ponto o cuidado em excesso é prejudicial? Né? Porque a gente vai se tornar um adulto totalmente dependente de alguém emocionalmente. Isso, verdade, Ariane. Verdade. Então, é muito importante. O adulto fazer a escolha pela criança, Isso. como se não tivesse capacidade de fazer, né? E ele já tem sobre isso, né? A gente já pode botar 3 opções de roupa, escolher uma roupinha. Uma pergunta: a avó que não cria apenas se tiver influência na criação da criança, ou seja, a avós pode tudo. Mais ou menos, Olha, viu, mãe? Eu não vou perguntar para a filha, vou perguntar para outra, viu? Vamos, Ariane, Mãe, mulher, pelo amor de Deus. Você não vai criar, avó. Mãe, você não vai criar. Quando existe uma participação maior dos avós, olha, percebe a diferença, se a diferença, né? percebe sim. Mas quando esses avós eles são mais ativos na educação desses pais, eles precisam estar falando a mesma linguagem. E geralmente não, porque os avós são mais permissivos. Então, mas aí tem a diferença, né, da participação. Por exemplo, eu vou falar no caso da minha mãe, ela não cria meus sobrinhos nem minha filha. Ela fica final de semana. Então, eu acho que o final de semana não vai impactar naquela criação diária que os pais fazem. Então, tem essa diferença, como a Ari estava falando. Se esse avô ou essa avó exerce função de cuidador principal, então não pode tudo, não. Não pode tudo, verdade. Porque essa criança vai crescer sem limite. Sem limite, com certeza. Então, a gente precisa entender que depende do caso. Depende do caso, né? Cada Depende caso é um caso, família, não é? Depende muito disso. Então, eu perguntaria para vocês agora, o que é que vocês acham quando essas crianças estão muito soltas e que estão muito arredias mesmo? A questão de que hoje em dia já estão sendo colocadas, tanto em escolas como às vezes em centros educacionais, até de férias. A meditação, a oração, o que é que vocês diriam? Eu acho essencial, né? Hoje tem algumas pesquisas que falam sobre mindfulness na infância e adolescência, que nada mais é do que esse conceito de meditação, de trazer um pouco dessa outra vertente para a terapia. Então, eu acredito que funciona... Não, a mãe ali está dizendo que tem limite, dá limite. Eu acredito que a Anitta dá limite. Dá limite, vó, verdade. Acredito. Desculpa.
Escola. Tem que ter limite, tá vendo? É muito bonitinho isso. Sim, termine aí que eu interrompi. Sim, que é importante essas estratégias de autorregulação centradas em nós mesmos, né? De perceber o nosso corpo, de respiração, de meditação, de você entrar em contato com você mesmo. Isso a gente ensina na terapia desde pequenininho, né? É tão bonitinho a gente ensinar. É lindo isso, porque não é? o nome que a gente usa é mindfulness, né? Mas nada mais é do que isso aí mesmo, né? É o nome chique da terapia. Deixar relaxar, não é? Isso. Precisa. Eu digo que eu trabalho com yoga, kids, né? Isso tudo é científico, Você trabalha não com é yoga achismo. kids? Isso. Puxa, que isso é muito bom. Eu dou alguns mapas de algumas posições de animais para eles fazerem em casa, junto com a respiração. Então, como é importante esse reconhecimento e você tá centrado em você mesmo. Por quê? Se você tá tendo uma crise de ansiedade, só você vai conseguir sair dessa crise. Só você. Então, você precisa focar na sua respiração, em você mesmo, no que você tá sentindo. Então, a gente ensinar isso desde pequenininho é fantástico, né? Eu tenho pacientes que dizem assim, tia, vamos brincar de respirar. Precisamos. Aí, às vezes, a gente bota um sim, um carrinho aqui, vai respirando para eles se movimentarem e eles ficam super, né? Ou então, a posiçãozinha do sapo, e eles vão fazendo e respirando junto. Tem uns que a gente vai meditar, consegue meditar 3 minutinhos no máximo. E abrindo o olho para ver se a tia está com o olho aberto. Tá ou não. olho aberto. Para que isso eles coloquem em prática na casa deles. A gente ainda não tem esse hábito, que é maravilhoso. A gente prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo para a gente. Que a criança precisa justamente disso para entrar nessa conexão com as questões. Eu não estou nem falando aqui nas questões de religião em si, mas a questão de espiritualidade, que já se desenvolve na própria criança, não é? Porque já faz parte da vida, não é? A oração também, uma prece que se ensina, porque não sei se vocês percebem que hoje tem aqueles brinquedos que vêm com o anjo da guarda, não é? Vem a escuta de uma oração, de um Pai Nosso, a gente vê. Quer dizer, isso vai depender muito de cada pessoa, de cada família, como ela se expressa. Menina, não é? Você me fez lembrar o meu priminho, o Dan. O Dan, ele convive muito com... Pronto, é o neto da Eliane que falou. Sim. Agora há pouco. Ele convive muito com os avós. Os avós são da igreja católica, eles rezam muito. Tudo. Ele sabe, cada oração que fica, meu Deus, como é que ele aprendeu isso? Vamos rezar. Ele reza, tudo bonitinho, do jeitinho dele, é a coisa mais linda do mundo. Né? Então, você vê que ele já tem ali, na cabecinha dele, uma percepção que existe algo além e que pode ajudar. Né? Isso é muito importante. E às vezes eles pedem para fazer junto. Eu digo porque estou falando a respeito também que eu faço com eles em casa. Aí a Mirane colocou ali, freio é bom, porque percebeu, ela devia estar falando alguma coisa anterior. Às vezes é bom para perceber o limite. Para perceber o limite, o freio, com certeza, ela dá freio. Ela é uma avó que dá freio. Como dá, viu? Ela dá freio mesmo, mas que é minha sobrinha. E até voltando assim, essa história da religião, da espiritualidade, sim, eu acho que independente da religião, né? A gente respeita muito essas diferenças religiosas, principalmente a gente não pode fazer nenhuma diferenciação na clínica, na nossa prática enquanto psicólogo. Mas uma das questões que não sou eu que estou dizendo mais uma vez, existem várias pesquisas que mostram que pessoas que têm essa espiritualidade mais ativada costumam ser mais felizes, quando tem essa conexão com o divino mais próxima, né? E também, por exemplo, quando pessoas que exercem a gratidão. A gratidão. Né? Então, tem até um livro que é em inglês, agora não vou recordar o nome, que ele fala só sobre o poder da gratidão na nossa vida. E tem várias pesquisas mostrando isso. Então, não são achismos, né? E aí traz um pouquinho daquela história de mindset, que hoje em dia está se falando muito, né? Do que você coloca na sua cabeça, de você... Enfim, tem algumas... Mas é bem comprovado, a gente entender que quando eu me inclino para algo que vai me nutrir, né? Não só afetivamente, como eu estava falando, mas vai nutrir a minha alma. Isso também vai me trazer mais felicidade. Alegria, o bem-estar, mais relaxamento das crianças e dos adolescentes também. Neuzinha, por favor. Mais uma imagem. Pois é. Não é? Aquilo que Jesus colocou, né? Dele ser essa família é fantástica. Não é? Maria, José e Jesus. E Jesus, não é? E falar sobre a questão do alimento. Há mais de 2000 anos, a gente ainda consegue interpretar de uma forma tão errônea o que fala sobre educar. Né?
Porque se você for ver como Jesus e Maria, com tão pouca instrução, Isso. conseguiu ensinar Jesus ali. José disse, eu vou lhe ensinar meu ofício para você ganhar dinheiro. Ensinaram ele a parte religiosa e deixaram ele criar o processo de autoconhecimento dele e autonomia. Esse menino com 8 anos, se eu não me engano, de idade, estava ali pregando no templo, né? Brincava e tudo, mas ele tinha parte dele. Sorria, porque não se fala dessas questões, né? É como se ele fosse sempre sério, não é? Mas tinha Ele era uma isso que você está criança, colocando aí, né? Essa importância desse lado, não é? Da conversa, da brincadeira, né? E tem até um livro que eu acho muito interessante, não sei se vocês já leram, que chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Então a gente vai ver assim as falas, né, e as pontuações, as conexões que eram feitas com a maturidade, com o nível de interpretação, assim, que nem todo bom psicólogo consegue fazer, né? Então acho que a gente também pode aprender muito com esses ensinamentos, né, gente? Então trazer para as famílias. Como que isso é importante também, né? Que psicólogo não é dizer assim que é desprovido desse lado espiritual, não é? É que isso por muito tempo ficou caracterizado, sabe? Que não existiria essa possibilidade de uma aproximação. Não é a aproximação de você estar junto, permanente com o cliente, mas que você pode dar um respaldo na escuta quando eles trazem essas questões, Sim. que muitas vezes elas eram colocadas de lado. Porque claro que a gente não vai estar misturando a nossa religião, claro, ou colocando as nossas crenças para o nosso paciente, mas acolhendo as mas tem que trabalhar com o que ele não é? Com aquilo que eles trazem. Até porque, gente, é importante pergunta de anamnese que eu faço quando os pais chegam. Qual a religião de vocês e quais são os hábitos religiosos que vocês têm? Porque muitas vezes esses hábitos religiosos vão ser uma doutrina para aquela família. Isso. Ou muitas vezes a ausência deles também. Ou a ausência também. Então, para a gente entender o quanto que a religião impacta e o quanto que também a gente vai poder adentrar ou não algum assunto quando surgir. Então, isso é bem importante para a gente entender o quanto que essas famílias estão abertas, né? Não quer dizer que a gente vai estar lá levando as nossas crenças, os nossos conceitos, ou doutrinando uma família em relação a qualquer religião que seja. Mas acolher. Isso. Não é? E é porque bem isso importante é amor. a gente deixar isso claro, né? Isso é amor. Quando a gente acolhe na escuta aquilo que o outro acredita. E não podemos nunca cortar, né? Derrubar, porque aquilo ali é dele. Não é? Pode ser até trabalhado por questões, às vezes, de alguma má interpretação deles próprios, não é? Mas a gente tem que deixar que eles ali se coloquem para poder seguir. Gente, a conversa está muito boa, maravilhosa, mas o nosso tempo já está assim. Meu Deus, passou tão rápido. Passa rápido, porque foi muito gostosa essa conversa, não é? E falar sobre amor, não resta dúvida, é o que faz parte, é o caminho, não é? É o caminho, é o nosso alimento principal, tudo depende dele. E é uma das coisas que eu queria falar também, para deixar essa mensagem final para quem está escutando a gente aqui. Sim. Sempre que você não souber o que fazer com a criança, pense muito em como você gostaria de ser tratado naquela situação. Porque às vezes eu acho que a gente não respeita muito as crianças. A gente quer tratá-las como se fossem adultos pequenininhos. Adultos em miniatura. E a gente precisa respeitar as crianças enquanto crianças. Elas têm limitações, não só físicas, mas também cognitivas, para compreender algumas coisas. Então, eu, enquanto criança, como é que teria sido legal e funcional e saudável emocionalmente na minha vida? Então, eu acho que a gente tentar se colocar no lugar da criança, porque a gente desrespeita as crianças diariamente. Uma coisa importante que a gente precisa entender é que nenhum ato que a gente possa ver que existe ali de maldade naquela criança, ela precisa ser cortada de uma forma brusca. Porque a gente está fazendo uma repetição ali igual que a gente aprendeu em algum momento, e ensinando ali de uma forma errada aquela criança. Mas se a gente vê algo, a gente precisa ali ir podando com amor. Uma das formas mais gostosas que eu digo para os pais é o seguinte: quando você vê algo, seu filho não é aquilo. O seu filho é o que tu acha e tu sente que ele é. Né? Porque quando a gente sente, aquilo é verdadeiro. Então, se te incomoda alguma coisa nessa tua educação, então começa a ver o que é que está me incomodando nisso que eu fiz. Porque a gente não vai acertar nunca 100%.
Né? Então, se uma criança mente muito, eu roubou alguma coisa, eu já vou punir, bater, não. Né? Primeira coisa, a gente olhar o que é que tem de lindo nessa criança. O que é que tem de divino nela. E acessar os meus conteúdos para saber como é que eu posso acertar nesse momento. As crianças, elas são os nossos reflexos, não só da nossa criança interior, mas do que a gente está se tornando. Né? E tá tudo bem, pais, se vocês não conseguirem acertar 100%, porque ninguém é perfeito mesmo. Né? Que vocês consigam dar pelo menos uns 80%, 90%, e vai ser a coisa mais linda do mundo. Né? É verdade. Eduquem com amor e sintam esse amor. Quer mais colocar mais alguma coisa, Carla? Eu acho que é isso, né, que ela estava falando, acho que o amor é essencial. É essencial. E o amor, ele nutre, né? Eu acho que a gente pode amar em qualquer situação que a gente está vivendo, amar o próximo sempre. E tentar sempre pensar no exemplo do que você quer dar para o seu filho, de como que você quer deixar aquela marca emocional nele. Então, quando meu filho pensar em mim, o que é que eu quero que ele lembre da nossa relação? Eu quero que ele lembre das horas ausentes que eu estava trabalhando, eu quero que ele lembre do como que eu tinha muitos compromissos, eu quero que ele lembre da surra que eu dei nele, ou eu quero que ele lembre de como ele se sentiu amado e acolhido, porque a partir do amor é que a gente vai conseguir ensinar tudo que a gente desejar para essa criança, né? Os limites, as regras, os conceitos. Eu acho que tudo parte do amor. Né? E o Wagner colocou que não existe pai e mãe perfeitos, de fato não existe. Não existe. É ensinar não essa existe imperfeição, isso. quanto podemos ser perfeitas nos nossos erros e acertos. Desde bebê. E eu achei muito legal quando você falou assim, que quando a criança age, faz algo errado, a criança não é aquilo. É aquilo ali, é algo que aconteceu com ela. Do mesmo jeito, nós. Se a gente erra enquanto pai ou mãe, não quer dizer que nós somos os piores pais do mundo. Com certeza. Foi uma situação pontual, que fomos humanos, e depois a gente pode ir lá. Eu sempre costumo dizer que não tem nada que a gente não possa voltar atrás e dizer, nossa, lembra aquele dia? Não foi bem assim, eu queria... A gente sempre pode voltar atrás de alguma desculpa coisa. a uma criança. Né? O pedido de desculpa com a criança é importantíssimo. Vai lá, dá um abraço, dá um beijo, o apego, né? Qualquer coisa que você puder fazer, faça uma comidinha para ela. Isso aqui foi para você que eu trouxe, isso aqui. Necessariamente não precisa que seja um brinquedo. Não precisa que seja um brinquedo. Mas um abraço que você der, um carinho que você fizer. Pois não é isso? Uma florzinha, porque às vezes ele até vem e oferece. Não é? Na hora de deitar, conversar naquele momento ali, fazer um carinho. É importante. Às vezes, pequenos rituais marcam para sempre. Com certeza, e como marca. Eu lembro dos meus pais me enrolando todas as noites até os meus 15, 16 anos. Eu mesmo, já velha, eles vão aparecer enrolar, vai precisar. Eu me lembro das questões de infância, era o cuidado na hora de dormir de colocar o mosquiteiro, que naquela época se colocava o mosquiteiro. Eu coloco pra minha neném, né? Viu? Se colocava isso. Eu ficava de olho fechado e eu via que fazia isso em todas as camas dos irmãos. Né? Tá entendendo? Então, isso aí é uma forma também amorosa. Não é? Por mais sério, por mais durão que seja, ou que obriguento às vezes, pela sua forma de ser, mas se tiver uma amorosidade, pode ter certeza, isso marca para sempre as crianças. E vamos agradecendo aqui mais uma vez ao o nosso programa maravilhoso que foi hoje, com a presença de Carla e de Ariane, com as colocações perfeitas. Eu digo perfeita, gente, perfeita porque é com amor que elas estão aqui. Né? Estão colocando tudo aquilo das experiências diárias, né? Das experiências do seu dia a dia, da experiência dos atendimentos. Não é? Então, é isso que engrandece esse trabalho. Não é? E pais e mães não se sintam culpados. Não é? Agora é um momento de repensar. Não é? Uma nova história, um novo caminho com os seus filhos diante das dificuldades. E quando se sentirem impotentes em lidar com algumas questões, pensa na terapia, porque é uma saída. Pense num levar uma criança para fazer uma meditação, não é? Leve do jeito que puder, não é? Nada forçado, mas que possa ajudar o seu filho, a sua filha. Contar uma história, conversem com eles, brinquem, faça ali o lúdico, que é importante. E muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada. A noite de hoje. Obrigada, Márcio Eduardo.